Então, prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 56 do nosso livro, estamos estudando o Sermão do Monte, localizando no ministério de Jesus. Nós estamos no início do ministério de Jesus. Ele participou da primeira festa de Páscoa, das 3 festas de Páscoa que ele vai participar. Então, nós estamos no início do seu ministério. Nesse momento, o ministério está acontecendo na região da Galileia, ao norte. Por quê? Porque ao sul a perseguição tinha tido início, com Herodes mandou prender João Batista, e prender Jesus também não custava. Por quê? Porque Jesus, em alguns momentos, ele estava se apresentando claramente como Messias, e as pessoas falavam de Jesus como Messias. Isso para Herodes não era bom, Herodes não gostava disso. Ele sabia, o seu pai já tinha tido diversos casos de confrontos com Messias, e até com o menino, né, que ele mandou matar todos os meninos de Belém para poder matar o menino Jesus. Então, por isso Jesus saiu da Judéia, que ficava ao sul, e foi para o norte, cerca de 130 quilômetros, que nós falamos, né? Cerca de 130 quilômetros. Então Jesus foi para a região norte, e é nessa região que ele está, tá bom? Pregando o Evangelho. Continuando a leitura na página 56. Tá bom? Bom, na página 56, então, agora do Sermão do Monte, que ele está fazendo nessa região da Galileia, perto, né, do Mar da Galileia. Diz que ele estava ali no Mar da Galileia pregando, procurou um monte. Nós não sabemos com exatidão qual é esse monte, tá bom? Mas estava próximo ao Mar da Galileia. E agora nós estamos vendo a 4ª parte do Sermão do Monte, página 56. Jesus vai falar agora em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 18, sobre esmola, jejum e oração. Eu vou ler esse texto, primeiro de Mateus, do versículo 1 até o versículo 4. Mateus capítulo 6, versículos 1, diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, o galardão, o prêmio deles é a glória dos homens aqui na terra, né? Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, em primeiro lugar, quando está falando das leis do reino, como falei para vocês no princípio, né? As recomendações para nós cristãos, essa parte aqui do sermão é para nós aprendermos a viver o cristianismo. Então, o que Jesus está dizendo é, o fundamental no nosso trabalho é o nosso sentimento. E você pensando nesse sentimento, você não deve nem se preocupar em fazer com que a tua obra pareça para os outros. Se preocupe apenas com o teu sentimento e para quem você está trabalhando, para Deus. Então, o dar esmola é um exemplo. O cristão ele deve dar esmola, mas aqui a questão principal é, quando você fizer alguma coisa, algum trabalho, alguma boa obra, como diz Tiago, alguma ação que agrade a Deus, você tem que pensar apenas no agradar a Deus. E nós sabemos que a Bíblia também vai ensinar que existe um tribunal que ele julga especialmente as nossas obras como cristãos. Ele não vai julgar se nós somos salvos ou condenados. Não, esse tribunal ele acontece depois que nós fomos arrebatados, depois que nós já alcançamos a salvação. Então o apóstolo Paulo diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e as nossas obras vão aparecer
na simbologia que Paulo utiliza, como ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Ou seja, obras que nós fazemos que serão provadas pelo fogo. Tá bom? Então, como é o critério para julgamento? É do porquê nós fazemos e não o quanto nós fazemos. Então, por isso, a pessoa pode dar uma oferta muito grande, mas uma viúva que foi lá, deu uma oferta menorzinha, o porquê ela estava fazendo, aquele valor ali tinha um significado muito grande para ela. Então, tudo que nós fazemos, ajudar, dar uma oferta para a igreja, uma esmola para o pobre, tudo que nós fazemos nesse mundo, visitar alguém, num hospital, num presídio, tudo que nós fazemos, qual a razão, por que nós fazemos? Pode ter, às vezes, pessoas que fazem, não, eu vou fazer isso porque em breve eu vou ter uma oportunidade de me candidatar para vereador, um exemplo. Não estou dizendo que seja pecado, mas só um exemplo. A pessoa, se ela está fazendo a obra de Deus pensando nisso, ela não vai ter galardão. Então, tudo que nós fazemos, a razão é por que nós fazemos. Se ela está fazendo só pensando, nesse exemplo, para se candidatar a vereador, esse é o galardão que Jesus falou que eles já têm, tá bom? Eles já receberam esse galardão. Jesus Cristo disse, no final do versículo 2, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O prêmio deles é exatamente esse elogio. Então, exatamente esse elogio. Nesse exemplo que eu dei, procurando o exemplo nos dias atuais, seria como a pessoa ser eleita vereador. Ele estava fazendo esse propósito, então esse é o galardão dele. Bom, no versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5, ele diz, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. De novo, Jesus repete a expressão, né? Então ele está falando, as pessoas às vezes fazem algo pensando em como os homens olham para ele, né? Me lembro no Antigo Testamento, o profeta Joel, ele enfrentou um tempo assim, em que Deus ordenou para ele e ele profetizou para o povo, né? Deus disse, olha, diga para esse povo não rasgar as suas vestes, mas rasgar os seus corações. Ou seja, eles demonstraram uma tristeza no interior, porque às vezes tinha um velório, eles vinham, rasgavam as vestes, faziam um espetáculo tremendo. Então, pessoas que vivem para serem vistas pelos homens. Vocês sabem que tem muito nesse mundo, né? Tem muito nesse mundo. Bom, o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Bom, eu até destaco essa expressão que Jesus falou agora, não useis de vãs repetições. Jesus, ele está ensinando a orar. Primeiro, não faça orações para você ser visto pelos homens. A oração é um diálogo entre você e Deus, tá bom? E na verdade, quanto mais reservado você estiver nesse momento para dialogar com Deus, é melhor. Então, a oração é assim. Então, por isso que Jesus Cristo, aqui no sermão profético, o sermão do monte, ele está falando o seguinte, olha, quando você for orar, procure estar num local íntimo para você conversar com Deus, como você conversou com o seu irmão, com a sua esposa. Deus, ele tem que estar presente. Não? E aqueles que iam para as esquinas, para as sinagogas, fazerem altas orações, eles, na verdade, não tinham nem intimidade com Deus. É isso que Jesus está falando. E agora, sobre a forma como orar, ele diz, não useis de vãs repetições. Bom, a Igreja Católica, ela acabou adotando uma prática do mundo antigo, que era pegar uma reza, como eles chamavam, né?
era um termo até latino, a Igreja Católica gosta dos termos latinos, quando eles iam cultuar Júpiter, que por um determinado momento foi a principal divindade de Roma, então eles iam fazer aquelas rezas, então tinha como uma leitura e ele ficava repetindo aquilo ali diversas vezes, como a Igreja Católica faz hoje, né? Olha, tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Essa repetição, originalmente, por que se fazia isso? Eles acreditavam que se eles ficassem falando na cabeça dos deuses, os deuses responderiam mais facilmente. Vamos atender logo essa pessoa, né? Então, Jesus Cristo está dizendo, olha, vocês quando forem pedir a Deus, vocês não precisam ficar nessas repetições, nessas rezas, e repetindo a mesma oração diante de Deus, né? Como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes, né? E é claro, tudo que nós pedirmos, né, se for como uma necessidade nossa ou para o bem da obra de Deus, o que Jesus está dizendo é, Deus sabe exatamente o que você precisa, então Ele vai te responder imediatamente. E sempre lembrando, em oposição ao tempo que Jesus está vivendo, ainda existia a religião dos cananeus, né? Então, nós temos até o exemplo da mulher cananeia que Jesus encontrou, ou seja, depois nós vamos até estudar, mas é interessante falar que nessa prática da oração, da repetição, que eram os cananeus, o que os cananeus faziam, né? Eles tinham determinadas rezas que eles tinham que ficar repetindo naquelas rezas, reza falando em latim. E aquela mulher cananeia, por exemplo, quando ela reconhece que ela estava na situação de cachorrinho, como Jesus Cristo disse, era porque ela sabia porque os judeus diziam que eles eram como cachorrinhos. Por quê? Porque eles se alimentavam de lixo doutrinário. Esse é o significado. Quando os judeus chamavam os cananeus de cães, é porque eles se alimentavam de lixo doutrinário. Quando a mulher fala para Jesus, olha, tudo bem, eu reconheço, mas pelo menos os cachorrinhos comem das migalhas, então ela está confessando, realmente, eu me alimento de lixo doutrinário, porque Baal nunca fez nada por mim. Essa é a questão do texto, né? Então, essa questão de a oração que ela fazia, o primeiro gentio que o judeu pensava era exatamente os cananeus, que ainda estavam habitando naquela terra. Tá bom? Bom, esse foi o versículo 8. Vamos continuar lendo. Quem chegou agora, nós estamos lendo Mateus, capítulo 6. Vamos agora ao versículo 9. Bom, então agora Jesus vai propor um modelo de oração. Você veja que Jesus acabou de dizer, você não deve ficar com vãs repetições. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, você não deve pegar essa oração que eu vou dizer agora para vocês e ficar repetindo tantas vezes, olha, reza aí 10 Pai Nosso, ora aí 10 Pai Nosso 10 vezes. É como se Jesus estivesse dizendo exatamente isso. Mas nós sabemos que na história teve igrejas que adotaram isso, né? Igrejas que adotaram essa repetição. Mas aqui, na verdade, Jesus está apresentando um modelo de oração. Quando você for orar, cada um vai orar com as suas palavras, o momento que ele está vivendo, qual é a sua necessidade. Não? Mas então, versículo 9, portanto vós orareis assim. Primeira coisa que você começa numa oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, a primeira parte da oração, quando você dobra os seus joelhos diante de Deus, é você começar a exaltar a Deus. Você pode até repetir essas palavras, mas você vai começar a agradecer a Deus com as suas palavras em pensamento, como você estaria conversando com um irmão teu que você está vendo, porque esse é o significado da oração. Né? Então você dobra os joelhos, fecha os seus olhos e você começa, então, primeira parte, você começa exaltando a Deus. Santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Numa segunda parte agora, ele vai começar a falar das necessidades dele. Você vai falar das suas necessidades. Qual é a sua necessidade? É um emprego? Com esse obreiro que está orando, porque ele quer um púlpito para ele pregar, que Deus entregue uma igreja nas mãos dele, né? Outro obreiro, ele quer ir para o campo missionário. Então, a segunda parte você vai apresentar a sua necessidade. Mas a primeira coisa que você fez na sua oração, você começou exaltando o nome de Deus, né? Eu vou até colocar aqui um parênteses para vocês. Talvez tenha até exceção, né? Mas o bom é nós seguirmos esse padrão que Jesus coloca. Eu falo que tem exceção pelo seguinte: eu me lembro quando jovem, tinha uma irmã que dava testemunho na igreja, e o esposo dela, nós sabemos que infelizmente era uma pessoa um pouco problemática, né? Era um obreiro que às vezes estava fora da igreja, né? Com as ações estranhas, mas ela deu testemunho uma vez na igreja que ele, quando voltava para a igreja, ele era daquele tipo que gostava de orar em voz alta. Os antigos gostavam de fazer isso, né? Vamos orar em voz alta. Eu acho muito melhor você, na oração, você orar em pensamento, falar em espírito com Deus. Porque esse é o padrão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Então, a minha oração em espírito significa eu não estar orando em voz alta, mas não tem nada de errado também. Mas ele gostava de orar em voz alta, e ela contava, ela deu testemunho uma vez, que se ele orasse por 30 minutos, 29 minutos ele estava pedindo perdão pelos erros dele, né? Ou seja, fugia totalmente o padrão. Mas eu ouvi aquele testemunho, eu falei assim, está fora do padrão que Jesus Cristo falou, mas com certeza essa oração vai ser ouvida, né? Com certeza essa oração vai ser ouvida. Bom, então o versículo 11 ele vai para a sua necessidade. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, a terceira parte da sua oração, você vai pedir perdão pelos seus pecados. No exemplo lá do irmão, eram 29 minutos que a esposa dele contou, né? De repente, 30 segundos engrandecendo a Deus, 29 minutos pedindo perdão, depois mais 30 minutos para falar das necessidades e livramento do mal. Mas é um exemplo interessante. Mas aqui na terceira parte, Jesus Cristo alerta: quando você for pedir perdão a Deus durante a sua oração, então lembre-se daqueles que te devem alguma coisa, falou alguma palavra contra você, alguma coisa ele fez contra você, então você deve também perdoar essa pessoa, esquecer, ok? Até se a pessoa ainda não veio te pedir perdão, mas você já até perdoou, já esquece isso. Então, porque você até na oração é colocado como uma condição, né? Se nós não perdoarmos os nossos devedores, né? Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, na quarta parte, ele ora pedindo a Deus, né? Livra-nos do mal. Você vê, por onde você anda, todo momento que você estuda a Bíblia, você nunca vai conseguir encaixar aquela doutrina da predestinação, né? Que ela diz que, não, se você fez algum mal, você pecou, foi porque Deus determinou que você fizesse isso. Não? Pelo contrário, a nossa oração é exatamente para que Deus ele nos livre do mal. Por quê? Vamos dizer, vai ter as tentações, vai ter mal às vezes ligado a um acidente, mal ligado às vezes a uma palavra que você não deveria falar, vamos dizer, os tropeços da vida, tá ok? Então, quando ele diz livra-nos do mal, ou seja, nós nos reconhecemos limitados, somos teus servos, ajuda-nos a vencer o mal, ou seja, completamente contrário de você estar com o seu destino determinado, né? E diz, nessa parte, livra-nos do mal, ele conclui falando o porquê da sua confiança, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Então, é uma oração que ela é chamada de um padrão de oração. Não é para você ficar repetindo essa oração, mas é um padrão de oração. Você vai orar diante de Deus e você vai falar com as suas palavras, mas vai começar assim, exaltando primeiramente a Deus e depois falando, né, das nossas necessidades, o pão nosso, depois pedindo perdão pelos pecados e depois pedindo livramento de todo mal. Ok? Bom, o texto continua, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, a misericórdia que nós exercemos aqui na terra, irmãos, ela serve de medida para Deus nos julgar. Porque às vezes uma determinada pessoa, eu vou citar um exemplo, tinha um irmão que ele achava que se ele não tivesse com o último botão da camisa abotoado, ele estaria pecando. Então, a pessoa, se ela acredita, olha, isso daqui é pecado, mas eu vou fazer, então ela vai ser julgada nessa razão que ela dá do porquê eu vou fazer isso. Isso é errado, às vezes é algo que Deus nem condena. Tinha um outro que esteve na congregação certa vez, lá onde eu trabalhava em Auma, ele não conseguia comer mortadela, porque ele tinha sido adventista, então não conseguia comer mortadela. Não tem nenhum erro comer mortadela. Mas se ele acha que é pecado, e aí come, é pecado, mas eu vou comer assim mesmo. Ele está, não pela mortadela, mas ele está acreditando que algo é uma desobediência a Deus e está escolhendo fazer. Então, está escolhendo fazer. Então, tudo que nós vivemos no reino de Deus é exatamente como nós julgamos. O que eu julgo ser o certo e o errado aqui, com essa medida também que eu sou medido por Deus. Quando eu vejo um acontecimento ligado a alguém, né, e eu julgo essa pessoa, esses são os meus critérios. E é com essa medida também que eu serei julgado. Então, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, Jesus repete essa expressão, dizendo, olha, você pode viver para receber prêmio aqui na terra, ou você pode viver para receber prêmio diante de Deus. E hipócritas, essa expressão, ela era usada em especial, irmãos, para alguns grupos de teatro na Grécia. Os gregos é que criaram esse sistema de teatro, né, em que eles usavam uma máscara de madeira, uma cara de pau. Então, eles podiam estar falando com uma voz de tristeza, né, como dizendo, estou tão triste que você perdeu o seu parente, mas, vamos dizer, atrás daquela cara de madeira, você não sabia a cara que a pessoa estava fazendo, e ela estava, na verdade, rindo e fazendo um som de tristeza. Ou seja, então era a pessoa que vivia com uma aparência, mas interiormente era outra, né? O sentimento era outro. Versículo 17. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, todo esse tópico foi voltado exatamente para nós trabalharmos para não sermos vistos. Por isso eu coloquei aí no livro, olha, a quarta mensagem é a quarta parte do sermão, estamos estudando o Sermão do Monte, e a quarta mensagem